Saber que o meu Salvador, aquele que morreu por mim, aquele que me ama tanto, um dia virá e eu poderei vê-lo face a face. Eu acho que não tem nada que possa realmente nos encantar mais nessa mensagem, né, do que essa perspectiva de um dia contemplar Deus face a face. Apocalipse 22, né, Apocalipse 21, deixam muito claro que nós vamos olhar no rosto de Deus. Ele mesmo estará com o seu povo aqui na terra. E Ele vai fazer da terra a capital do universo. E para mim não tem coisa mais maravilhosa do que pensar nisso, né? E aí, talvez quando a gente fala assim dos encantos de Cristo e dessa paixão por vê-lo em breve, as pessoas comecem a entender por que nós somos tão ligados em profecias. Nós não somos meramente sensacionalistas, caçadores de notícias. Não é por isso. E se você está focado nesse assunto só por isso, o foco não está adequado. O que deve nos fazer atentar para os sinais e profecias é justamente o desejo de, em breve, ver o nosso Salvador. Tem gente que se preocupa tanto com os sinais que esquece daquele para quem os sinais apontam, né? Satanás está preocupado com os sinais, sim ou não? É claro. Mas não está preocupado com aquele que vem. Muito pelo contrário. O nosso foco tem que ser outro. Senhor, falta muito para eu te encontrar. Se falta muito ou não, o importante é estar com Ele a cada momento, né? Eu confesso que eu esperava que Ele fosse voltar nos anos 90. Quando eu me converti, havia umas teorias por aí, né? E a gente meio ingênuo vai entrando numas dessas, né? Depois veio o ano 2000, 1000 passará, 2000 não passará, e passou. Mas eu estou firme. E eu sei que Ele vem. Porque foi Ele pessoalmente que prometeu. Eu costumo pensar assim, irmãos, que ainda que fosse uma ilusão, ainda que fosse um erro, e não é, porque a Bíblia tem mais de 2.500 referências, né, à volta de Cristo, mas ainda que fosse um erro de nossa parte, uma má interpretação, eu creio que Deus é tão bom que viria só por nossa causa. Ele poderia vir e dizer assim: olha, vocês se confundiram, mas eu não ia deixar vocês desamparados, e eu não ia fazer disso uma pegadinha, porque eu não sou sádico. Ele viria só por nós, porque nós cremos de todo o coração, porque nós demos o nome da nossa igreja, né, com base nessa crença, na volta de Jesus. Mas não é assim, Ele virá para todos, porque todo olho o verá, todo olho o verá. Podemos projetar aqui na tela já os sinais do fim, todos de uma vez. Vamos ver se funciona aqui, ok? João capítulo 14, nosso tempo é curto, eu vou ler apenas esse texto e depois nós vamos mencionar os seguintes, né? Porque afinal de contas, alguns aqui têm que almoçar, né? João capítulo 14, versos 1 a 3. Pastor Wendel falou uma coisa aqui muito interessante, e eu concordo, porque quando a gente conhece muito um texto, a gente acaba passando por alto, né, a sua profundidade, a sua beleza. E eu tenho certeza que você sabe de memória esse texto aqui. Mas eu faço questão de que nós leiamos na Bíblia. Você se lembra do contexto aqui, né, que Jesus estava praticamente se despedindo, e aí, vendo seus discípulos tristes, com o semblante descaído, Ele fala essas palavras: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém? Cristo prometeu que vai voltar. E Jesus nunca mentiu. Além dele, seres que também não podem mentir, anjos de Deus, foram muito claros na ascensão de Cristo ao dizer que esse mesmo Jesus, que vocês estão vendo ir para o céu, voltará do mesmo modo como subiu. Como? Ele em pessoa, fisicamente, visivelmente, rodeado por anjos e entre nuvens. Da forma como ele subiu, voltará. Então Jesus prometeu, os anjos prometeram. Para que mais, né, promessas do que essas? Por que mais duvidaríamos, né? Mas a advertência clara que está lá presente em Mateus 24, verso 5 diz: filhos, tomem cuidado, porque surgirão antes da minha vinda falsos cristos e falsos profetas. Falsos cristos
e falsos profetas. Eis porque é importantíssimo a gente conhecer bem as profecias. Por isso é importante demais estudar esse assunto, porque falsas profecias têm surgido aí com muita constância, falsos sinais, placas indicativas erradas. E acabamos de passar por um desses recentemente. Você acompanhou aí na internet, especialmente nas redes sociais? O fim do mundo foi mais uma vez anunciado para que dia? 23, né? 23, aí, próximo passado. E estamos aqui. E pior é que os caras ainda tiveram a coragem de relacionar com a Bíblia, porque de fato aconteceu um alinhamento astronômico na constelação de Virgem, ali está, ou Virgo, né? No dia 23, o Sol esteve na cabeça da constelação, da mulher lá, é uma ilustração apenas imaginativa, né? E a Lua debaixo dos pés. Aí você já consegue imaginar o que eles elucubraram, né? O que eles viram ali? Apocalipse 12. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés. Que falta faz estudar a Bíblia, né? Tem gente que pensa que o chip é a marca da besta. E aí tem alguns amigos maldosos que falam assim, a marca de alguns bestas por aí, né? Porque não tem nada a ver, né? Quando você estuda realmente as profecias e interrelaciona Daniel, Apocalipse, porque há uma coerência total ali. Só que não tem nada que ver, você sabe disso. Mulher representa a igreja, né? O sol é Cristo, a justiça, nosso sol da justiça. A lua possivelmente seja ali o sistema do Antigo Testamento que reflete, né, o papel de Cristo como Salvador. As 12 estrelas, os apóstolos, enfim. Mas teve gente que entendeu que Apocalipse 12 estava se cumprindo, de alguma forma, e anunciaram o arrebatamento secreto, outra ilusão, para o dia 23 de setembro. E o dia passou. E você sabe o que acontece quando esses dias passam, né? Memes, piadas, uma dessas foi essa aí, ó. Fim do mundo, 2000, 2002, 2006, 2008, 2011, 2012, 2015, 2016 e agora 2017. Eu fui em todos. Parece desbravador que coloca aqueles trunfo na faixa, né? Eu tive em todos aqui, ó, no Campuri de Barretos, no Campuri de não sei onde. Eu fui, né? E estou aqui firme. Um outro que achei muito engraçado foi a programação do fim do mundo. Vocês viram essa? Vai lá, tudo organizado, bem organizado. 6h30 da manhã, início do fim. 7 horas, chuva de meteoritos. 8h30, chegada do primeiro tsunami. 10 horas, boas-vindas aos OVNIs. 10h30, OVNIs dançam Gangnam Style em flash mob. 11h36, início da destruição. 12 horas, eclipse e alinhamento de todos os planetas do sistema solar. 12 às 14, pausa para o almoço, afinal de contas, ninguém é de ferro. 14h15, inversão dos polos magnéticos da Terra. 15 horas, superaquecimento global. 16h30, início da aniquilação dos terráqueos. 18 horas, revelação dos terráqueos que estão conosco, né? Alienígenas, na verdade. 19 horas, resgate dos prisioneiros da área 51. 20 às 21, pausa para o jantar. 21h10, aproximação do planeta Nibiru. 22 horas, revelação do amigo secreto dos UFOs. 23 horas, chegada do tinhoso para terminar o trabalho, o serviço. E 23h30, fim do mundo. Passou. O programa furou, né? Não deu certo. Tudo isso que está na tela, gente, são teorias conspiracionistas que existem, tá? Não é piada, não. Esqueceram de algumas aí, terra plana e outras coisas aí que são absurdos do momento, né? Cuidemos, não embarquemos nessas coisas, né? Evitemos esses sensacionalismos baratos e preguemos a mensagem bíblica real. O que eu lamento é que quando essas coisas passam, o que fica na mente das pessoas é a seguinte ideia: é tudo brincadeira, é tudo piada. E quando a gente fala de volta de Jesus, o que eles podem pensar? Mais uma aí, ó. Mais uma bobagem. E aí nós temos que pregar pela coerência, por uma vida de correção. As pessoas vejam em nós realmente pessoas sensatas, pessoas corretas, pessoas cuja família, cuja vida falam mais alto do que as palavras, porque daí eles terão dificuldade de duvidar de nós. Agora o indivíduo que sai por aí pregando terra plana, perfeição absoluta e coisas do tipo, quem vai dar crédito a alguém desse tipo, né? Que prega uma impossibilidade, que prega ideias complicadas. Hoje à tarde teremos aí dois workshops interessantes sobre esse tema da perfeição, que é tão importante conhecermos. Os sinais verdadeiros, irmãos, estão na palavra de Deus, né?
E eu não quero me demorar muito nisso, porque você é um adventista do sétimo dia e conhece bem esse assunto, mas um dos primeiros sinais que poderíamos citar aqui é o dos escarnecedores. Cada vez que alguém escarnece da volta de Cristo, está cumprindo a profecia, porque está lá, escrito. Um outro sinal, da guerra. E você sabe que o século XX testemunhou os conflitos mais sangrentos de toda a história. Milhões de pessoas, 70 milhões de pessoas, né, morreram ou desapareceram nesses conflitos. E estamos vivendo na iminência, né, mais uma vez, de um possível conflito mundial. Nesse exato momento, né, possivelmente os anjos aí estejam segurando as pontas, ou os ventos, né, como a gente conhece, evitando de que a humanidade seja dizimada. Um míssil desse doido norte-coreano pode destruir uma cidade inteira nos Estados Unidos, se o escudo antimísseis falhar por algum motivo, e aí os americanos vão revidar. E toda aquela península lá vai ser arrasada. E aí não sabemos como China vai reagir, como a Rússia vai reagir, com aquele governador também, aquele presidente meio complicado que tem, né? Então nós vivemos hoje em dia realmente um mundo muito inseguro, muito incerto, né? E não fosse por Deus, eu creio que já teríamos nos destruído há muito tempo. O sinal da fome, um mundo em que há tanta abundância por um lado, mas tanta falta por outro, e bilhões de seres humanos neste momento estão com o estômago doendo, estão sofrendo na miséria. Isso não dá para a gente aceitar esse tipo de coisa. A gente se acostuma às vezes com algumas circunstâncias, né, que deveriam nos deixar tristes, deixar cada vez mais ansiosos pela solução final, que é a volta de Cristo. O sinal da pestilência, né, pragas, doenças. Hoje em dia, os cientistas aí preocupadíssimos, na vida de saúde, tratamos esse tema já recentemente, com as superbactérias. Isso não é brincadeira, irmãos. Os últimos recursos em termos de antibióticos já foram utilizados. E em qualquer momento, uma dessas bactérias super resistentes pode se alastrar por aí e levar novamente milhões de pessoas à morte. Eu creio que só não aconteceu ainda realmente mais uma vez por misericórdia. E sem contar os terroristas que podem usar também esses recursos, né? Terrorismo bacteriológico, terrorismo químico. Outro sinal, terremotos. O pastor Vinícius deu um toque aqui quando deu o anúncio, né? Como não chamar a atenção da gente? De repente, uma época com 3 furacões destruidores. E em seguida, terremotos em Curitiba. Acho que teve um também aqui no centro do Brasil. Japão. México. E depois eu vou mostrar um gráfico para vocês do acompanhamento que alguns cientistas, geólogos têm feito do aumento progressivo do número de terremotos, né? Isso já tem gráficos que mostram. Mas eu quero mostrar aqui uma cena. Pode soltar para mim, é só clicar no meio da tela. O terremoto que recentemente devastou aí boa parte do México, né? Da cidade do México. Foi algo muito triste ali, né? Não sei se você viu as imagens, né? A gente, como mora meio longe, talvez fique um pouco distanciado da situação, mas hoje, com a acessibilidade de imagens e informações, a gente fica mais próximo, parece, né, dessas situações. E são muito tristes, realmente, muito tristes. Dezenas de pessoas perderam a vida e milhares ou talvez milhões perderam posses, perderam propriedades ali. E você sabe que o México está localizado naquela linha delicada, né, da falha de Santo André, ou San Andreas, né, que vai lá para cima na Califórnia. E isso aí não é quando, não é se vai, é quando vai. Aconteceu o tal do Big One, o terremoto aguardado que pode devastar toda a costa leste norte-americana. E quanto mais o tempo passa, pior, porque a tensão ali entre as placas vai se acumulando. É como se você tivesse uma placa empurrando outra, como se não, é assim, né? E se não houver um pequeno terremoto de vez em quando para liberar essa tensão dinâmica, acumulando, a coisa fica muito mais poderosa. E já faz um bom tempo que não ocorre um terremoto devastador ali na Califórnia. Então, é algo preocupante. Tempos difíceis, conhecemos bem esse sinal também. O temor, né? Homens desmaiando de terror, de medo das coisas que vão sobrevir. Atentados terroristas em todo lugar. Apesar de os recursos de segurança, de proteção terem sido ampliados e avançados, né? Hoje em dia não há segurança no mundo, né?
Qualquer um pode ser um potencial terrorista e pegar um caminhão, jogar sobre pessoas, ou explodir uma bomba caseira. Material radioativo, quando a União Soviética foi abaixo, né, sumiu de lá, simplesmente. E daqui a pouco aparece um terrorista com uma maleta, uma pequena ogiva nuclear dentro ali. Imagina o estrago numa cidade grande. Vivemos realmente num barril de pólvora, né? Sinal dos dias de Noé. Licenciosidade, imoralidade, não é? E veja algumas notícias aí que nem alarmam mais, porque já são lugar comum, né? Casal lésbico tem filhos graças à ajuda de amigos gays. Esse é o nosso mundo hoje. Colômbia oficializa casamento entre 3 pessoas do mesmo sexo. Essa história eu achei o cúmulo do absurdo. Os 2 caras se casaram, ok, união civil. Aí um deles traiu o companheiro com outro. O outro não ficou chateado, falou, já que você gostou dele, traz para cá, vamos casar com ele também. E 3 casados, os 3 estão casados. E gente bate palma, né? E você acompanhou recentemente também essas exposições de arte, né? Em um banco aí, e agora essa semana no MAN, no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Eu não posso aceitar que aquilo seja chamado de arte. Uma coisa que em outro contexto seria pedofilia, seria pornografia, seria expor crianças, né, a conteúdos que quebram a inocência delas. Eu vou publicar agora na edição de novembro da revista Vida e Saúde um artigo escrito por um psicólogo adventista, achei muito interessante, em que ele fala da gravidade que é quebrar inocências precocemente. As crianças nunca mais se recuperam disso. E nós estamos vendo no mundo hoje uma desconsideração total para com isso, para com a infância, para com as inocências, né? É um absurdo. E realmente, em alguns aspectos, eu acho que estamos devendo já para Sodoma e Gomorra, né? E finalmente a pregação do Evangelho em todo o mundo, né? Que é o sinal que antecede, de fato, a volta de Cristo. E graças a Deus estamos vendo isso acontecer neste momento. Há muito a ser feito ainda, claro, né? Alguns países são ainda impenetráveis, mas eu louvo a Deus por recursos como a internet, como a TV, o rádio, né? Como as editoras da igreja, que estão levando a mensagem, como podem. Louvo a Deus pelo projeto Livro Missionário, né? Vocês têm ideia de quanto, nesses 11 anos, quantos milhões de livros já foram espalhados por aí? Por esse Brasil, por essa América do Sul, por esse planeta. Ellen White fala que são folhas de outono, espalhadas. Muitas casas têm na estante esses livros. E no momento adequado, eles vão como que brilhar ali. Eles vão realmente chamar a atenção das pessoas. E a mensagem está lá. Então, eu creio que esse sinal também tem se cumprido, né? Mesmo em nossos dias. E continua avançando a pregação. Oremos por ela e nos envolvamos na missão, que como o pastor Wendel pregou aqui, não é nossa, é de Deus. Ele nos dá o privilégio de nos envolvermos nela e de nos alegrarmos em participar dela, né? Agora, tem um sinal que talvez alguns passem por alto, quando leem, por exemplo, Mateus 24. Ali Jesus fala assim, ou Lucas 21, né? Quando virdes acontecer todas essas coisas, sabei que está às portas. Então tem um sinal aqui, o sinal todas essas coisas. É justamente a intensidade e a ocorrência simultânea de todos eles. Porque há pessoas que tentam refutar essa nossa conversa, dizendo assim, mas terremoto sempre aconteceu. Fome sempre teve no mundo. Ok, sempre teve. Mas não com a intensidade que estamos vendo agora. Não com o afetar, né, de vidas, porque tem muita gente no mundo também hoje. E nem tampouco ocorrendo todas ao mesmo tempo, todo o tempo. Isso é um indicativo. Não eventos pontuais, mas o todo, né? O sinal, todas essas coisas. Eu disse e repito, a Terra é um barril de pólvora. E houve alguns momentos cruciais, recentes, em que o nosso planeta poderia ter sido dizimado e a gente nem ficou sabendo. Sabiam disso? Se nem ficamos sabendo, ninguém sabia disso, né? Bom, em 2012, o Sol sempre explode. Não, o Sol não explode. O Sol sempre há explosões. Ainda bem que o Sol nem sempre explode, né? Senão seria daqui a 8 minutos a gente estaria morto. Mas no Sol há explosões chamadas de emissão de massa coronal, ou flares. Essas explosões são descomunais. E aí o Sol libera massa coronal para o espaço, partículas de intensidade muito forte. E muitas dessas passam raspando ou até atingem a Terra. Como não são tão fortes, e o nosso campo magnético dá conta delas ainda, o máximo que a gente consegue ver são auroras boreais. Bonitas, né? Ou alguns satélites são afetados de vez em quando. Mas, quando há essa emissão, essa
esse jorro de energia é forte o bastante, ele pode causar coisas seríssimas por aqui. Em 1859, houve uma dessas explosões e queimou todos os telégrafos do hemisfério norte. Só que em 1859, nós não dependíamos tanto de energia elétrica, não é verdade? Mesmo assim, os telégrafos foram queimados. Agora pensem, se houvesse uma explosão dessas, com a mesma potência, hoje, e nos atingissem cheio, o que aconteceria? Todos os transformadores de energia iam queimar ao mesmo tempo. E não tem como repor isso em tão curto período. Levaria meses para recuperar a nossa rede de energia elétrica. Sem energia elétrica, sem internet. Sem internet, sem operações bancárias. Sem bombas de combustível. Sem navegação por aviões. Você já pensou no caos que esse planeta entraria? Em 2012, uma explosão dessa magnitude aconteceu. Só que, como disse um cientista, quer ver a declaração dele? Daniel Baker, professor de Física Atmosférica e Espacial da Universidade do Colorado, ele disse, se a erupção solar tivesse acontecido uma semana antes, a Terra teria sido atingida em cheio. Gente, por uma semana, em 2012, a gente não voltou à Idade Média. Nesses momentos, não, tem outros casos, deixa eu citar aqui rapidamente, por exemplo, o gráfico que eu mencionei a vocês, ó. Desde que fazem acompanhamento por sismógrafos, né? Você tem aqui, por exemplo, 1960, 1970, 80, 90, 2000. 2008, aqui é o último. Tem gráficos, mas eu tinha que atualizar isso aqui. Mas enfim, você percebe que é uma tendência nem é uma tendência, é uma explosão, né? De tremores, terremotos, de magnitude superior a 6, tá? Não estou nem considerando aqueles mais fracos, como o que atingiu lá Curitiba, que foi de 4, superior a 6. Olha aqui, se alguém disser que não está aumentando, realmente falta acompanhar os dados, né? Além disso, lá nos Estados Unidos tem um supervulcão localizado no Parque do Zé Colmeia, no Yellowstone, né? Um vulcão meio ativo, porque tem os geysers, né, que liberam ali vapor, né? Mas está ali, debaixo do pé daquele pessoal que vai visitar ali, os turistas, há um super vulcão que, se entrasse em erupção, explodisse em algum momento, levaria pelos ares 100 milhas ao redor. E afetaria 500 milhas, um raio, ao redor ali com aquelas massas piroclásticas, aquela fumaça toda, não é? E tal. É ou não é um barril de pólvora, gente? E pensem, se acontecer uma coisa dessa, o que seria da economia mundial logo em seguida? Crises, né, econômicas e dinheiro que vai faltar, porque para recuperar tudo isso aí são trilhões de dólares, né? Tudo isso não para assustar vocês, né? Eu sei que vocês creem em Deus e não tem medo dessas coisas, né? Tudo isso é mostrar que o nosso mundo realmente é um barril de pólvora e que, para mim, o que realmente conta, deixa eu ver se o verso está por aqui. Não é esse verso, mas é o Salmo que diz assim: eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? É de lá que vem o socorro? Dos montes? Nem eles são tão firmes. O meu socorro veio de onde? De quem? Do Senhor que fez os céus e a terra. Querido, não confie tanto assim na sua juventude, na sua força física, na sua conta bancária, nessas estruturas que nós erigimos e das quais muitas vezes nos orgulhamos, porque tudo isso é muito frágil. No fim das contas, o que vai depender realmente, tudo vai depender realmente da nossa comunhão com Jesus, da nossa confiança nele e de sabermos que ele é o nosso Criador, o Criador do universo, o Todo-Poderoso, que mesmo que esse mundo caia, como diz o hino que cantamos, né? Não sei se cantamos hoje, mas a gente sempre canta. Pode cair o mundo. Cantamos? Esse hino hoje? Faz de conta que cantamos. Pode cair o mundo, estou em paz, porque o meu Deus é o Criador, e por isso eu sou criacionista. Eu costumo brincar por aí, quando eu falo para os jovens, né, que acho que ela não vai gostar disso, não, mas eu sempre falo. Quando eu me converti, eu queria uma namorada, eu pedi para Deus: Senhor, eu quero uma moça cristã, consagrada e bonita. E o pessoal ri, né? Vocês não riram, não sei porquê, mas estão com fome. E eu digo assim: por que eu faço esses pedidos para Deus? Porque eu creio que ela é o Criador do universo, e para quem cria o universo, tudo mais é tão simples.
É tão fácil. Confie nesse Deus. A mensagem desta manhã que eu pensei em trazer para vocês, mais porque tinha que ver com essas falsas profecias, né, que estão aí circulando o mundo. O objetivo principal dela não é colocar medo em ninguém. É mostrar que você não pode confiar nesse mundo. Não pode confiar em coisas humanas, e sim confiar no Deus que criou o universo, que é o nosso Criador. Eu quero terminar. Esse texto aqui é interessante, olha só, de Ellen White. Satanás estudou os segredos dos laboratórios da natureza e emprega todo o seu poder para dirigir os elementos, tanto quanto Deus o permite. Nos acidentes e calamidades no mar, terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões e terríveis saraivadas, nas tempestades, inundações, ciclones, ressacas e terremotos, em toda parte, sob milhares de formas, Satanás está exercendo o seu poder. Não adianta ficar perguntando quem é o culpado pelo aquecimento global. Se é o homem, se é o sol, se é o sei lá o quê. Está aí o culpado. E ele só não faz mais estragos porque Deus ainda está contendo os 4 ventos. Note, terremotos não tem nada a ver com a atuação humana, como poderia ter, por exemplo, furacões. Terremotos não tem nada a ver com a nossa atividade, mas eles estão aumentando. Por quê? Porque os ventos estão sendo soltos aos poucos. O diabo conhece muito bem climatologia, geologia e essas coisas, né? E ele tem usado seu poder para operar, para causar destruição e, infelizmente, levar muitos ainda a culparem a Deus por essas coisas. O texto que eu tinha citado, Salmo. O Senhor não demora a cumprir sua promessa, como alguns julgam, né? Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E tendo esse texto em mente, eu quero contar a história então do William. Eu conheci o William quando eu era recém-convertido ainda. Uma professora, tinha sido minha professora no ensino médio, de religião, na escola técnica em que eu estudei. Numa das aulas ela foi questionada por uma aluna sobre o Apocalipse. E essa professora, ela ficou sabendo que eu tinha me convertido, me tornado adventista, e que eu tinha estudado Apocalipse, e por algum motivo ela me convidou para dar uma palestra no colégio, uma escola secular. Eu fui feliz da vida, preparei ali minhas coisas, né? Eu acho que eu tinha, talvez no máximo, 1 ano de batizado. E ela gostou daquela aula e pediu que eu continuasse. Seria bom para ela, ela ganharia o salário e eu daria as aulas para ela, né? Mas enfim, eu aproveitei a oportunidade. E aí, toda semana eu ia àquele colégio e dava uma aula sobre o Apocalipse. Depois de algumas lições, alguns pais não gostaram muito daquilo, o colégio teve que pedir para eu parar com aquelas aulas, mas um dos alunos, chamado William, demonstrou interesse especial naqueles temas. E eu fiquei muito feliz com isso, né? E muitas vezes eu terminava a aula, nós íamos para... Eu descobri que ele morava no mesmo bairro que eu, e nós tomávamos o mesmo ônibus e íamos conversando mais sobre a Bíblia, mais sobre o Apocalipse. E algumas vezes ele nem ia para casa, ia para a minha casa, e lá no meu quarto conversávamos longamente sobre a palavra de Deus. Para encurtar a história, depois de algum tempo, William, que tinha 15 anos, ele se apaixonou por Jesus, se apaixonou pela mensagem adventista e foi batizado lá em Criciúma, na igreja que eu frequentei e na qual eu fui batizado também. Foi um dos primeiros frutos missionários, um dos presentes que Deus me deu, né? Os anos se passaram, eu fui fazer faculdade, nós nos distanciamos, né? Geograficamente falando. Depois eu fui chamado para a CPB, já estou lá há 20 anos. E ao longo dos anos, o William, infelizmente, era bem jovem na época, ele voltou a se relacionar, não que isso seja um mal em si mesmo, né? Com os amigos de antes, mas ele acabou sendo influenciado por eles, foi enfraquecendo na fé e acabou saindo da igreja, o que me deixou muito triste. Eu me lembro que numa dessas vezes em que eu fui a Criciúma, isso muito tempo atrás já, ele foi conversar comigo em casa e nós choramos os dois. E ele me dizia assim: Michelson, eu preferi que você nunca me tivesse falado essas coisas, que eu sei. Porque agora eu não sou feliz nem lá fora e nem aqui dentro. Eu não queria que você tivesse falado de Jesus para mim. Isso me machucou muito, irmãos. Eu só pude dizer assim: William, eu não vou nem pedir desculpa para você, porque eu te dei o que eu tinha de mais precioso, Jesus. E eu vou continuar orando por você, para que esse Jesus nunca te deixe em paz, enquanto você não entender que é só com Ele que você pode ser feliz, que você pode ter vida plena. E os anos se passaram, 16 anos para ser preciso. E um dia eu recebo um e-mail do William,
E ele me falou assim: Michelson, eu tenho algo para te contar. Antes é bom dizer que o William tinha grandes ambições na vida. Ele queria ser rico, queria ter uma família. Não estou dizendo que isso é pecado, né? Mas ele tinha grandes ambições e ele conseguiu alcançar todas elas. Ele fez direito, se tornou um advogado próspero, fez contabilidade, fundou uma empresa, comprou um apartamento de cobertura, tinha carro do ano, de fato casou-se, teve um filho. E um dia ele me disse que tinha recebido a visita de um cliente. E esse cliente perguntou assim: William, posso fazer uma pergunta? Você tem alguma religião? O William falou: olha, eu já tive. Qual? Eu já fui adventista do 7º dia. Aí o cliente ficou espantado e disse: rapaz, eu sou adventista. Por que você não volta? Você não quer fazer um novo estudo bíblico? Eu posso chamar o pastor para te visitar. Aí o William achou meio estranho aquilo, mas aceitou. Tudo bem, pode pedir o pastor para vir aqui. O pastor da igreja foi até a casa do William, o escritório do William, na sexta-feira. E naquela mesma sexta-feira ele convidou o William para ir no sábado, de manhã, à igreja, porque haveria lá um coral e um pastor da associação catarinense estaria pregando. O William falou: olha, se der eu vou. E graças a Deus ele foi. Ele sentou lá atrás, no fundo da igreja. E quando o pastor se levantou para pregar, você sabe qual foi o texto que ele usou como base para o seu sermão? A história do jovem rico. O jovem rico. E enquanto o pastor pregava, o William se debulhava em lágrimas. Chorou o culto inteiro. Para mim isso aí. O jovem rico que não sabia se estava salvo. Quando chegou em casa, o William foi correndo para o quarto, se ajoelhou ali, à cabeceira da cama, e disse assim: Senhor, eu entendi o teu recado, mas eu preciso de mais, alguma outra confirmação. Eu tenho que ter certeza do teu chamado. Eu vou abrir a Bíblia, eu quero que tu fales comigo. Ele abre a Bíblia, em que texto? Um jovem rico. Um jovem rico. E aí ele disse que não podia mais resistir ao chamado. O William não precisava de estudos bíblicos, porque ele já conhecia tudo. Ele já tinha lido vários livros de Ellen White, conhecia muito bem a Bíblia. E ele então, em 2009, foi batizado mais uma vez, foi rebatizado lá em Criciúma. Isso me trouxe muita alegria, até porque durante 16 anos, nós oramos por esse jovem, para que ele voltasse a se apaixonar por Jesus. E ele se apaixonou por Jesus. Hoje ele é ancião lá de Criciúma. Ele dedica seus recursos, seus talentos para a obra de Deus. Ele é um dos esteios da Igreja Central de Criciúma. E por que eu conto essa história para você? O William, ele me disse depois de batizado o seguinte: eu consegui tudo o que eu queria. Eu consegui dinheiro, um apartamento de cobertura, carros, tudo o que eu queria. Mas quer saber? Eu nunca fui tão feliz quanto quando eu tive lá meus 15 anos e frequentava esta igreja. Nunca fui tão feliz quanto naquela fase. Hoje eu voltei a ser feliz, ele disse. E eu gostaria que você entendesse isso também. Para o William deu tempo, né? Graças a Deus. 16 anos longe, mas agora ele voltou. Eu não sei quanto tempo você tem andado com Deus, longe de Deus ou sem Deus. Eu não sei quem é você. Conheço alguns amigos aqui. Eu não sei quais são as circunstâncias, né, que te envolvem. Eu não sei pelo que você está passando neste momento. Se a sua fé está firme em Jesus. Se você continua crendo no seu nome de adventista do 7º dia. Se você ainda guarda o sábado como um presente que Deus te deu, o memorial da criação. E se você ainda crê que Jesus vai voltar. Não sei. Mas eu sei que talvez Jesus não tenha voltado ainda, porque diz lá em Pedro exatamente isso, porque Ele ainda espera, para que todos nós estejamos preparados para recebê-lo. Não importa quanto tempo ainda falte para Ele voltar, mas que estejamos firmes no caminho de Deus. O que Deus fez pelo William, Ele pode fazer para você também nesta manhã. O chamado que Ele fez para o William e a mim também, Ele pode estar fazendo neste momento para você. Que chamado? Entregar a sua vida a Jesus. Dizer para Jesus: Senhor, eu tenho medo, eu tenho receios,
Mas eu quero crer de todo o coração na tua vinda. E eu quero aceitar a ti como meu Senhor, meu Salvador, o meu Criador. Eu vou chamar os arautos para cantar a última música. Eles vão cantar sobre a volta de Jesus. Sim, é sobre isso mesmo. E eu quero te falar o seguinte: sabe qual foi uma das coisas mais importantes que eu já fiz na minha vida? Foi ter aceitado um apelo, lá nos longínquos anos 90, quando um pastor, um pregador, foi até a nossa igreja, num congresso, pregou sobre a volta de Jesus, os sinais da volta de Jesus. Isso já faz mais de 20 anos. E no final, um conjunto cantou uma linda música. E o pastor convidou aqueles que quisessem a ir à frente para receber uma oração especial. Quer saber? Foi uma das coisas mais importantes que eu fiz na minha vida. Porque aquilo mexeu profundamente comigo. E eu firmei um compromisso com meu Deus. E eu pedi para Deus: Senhor, não permita jamais que nada, nem ninguém, nem eu mesmo, me afaste de Ti. Se algum momento passar pela minha cabeça, Senhor, o pensamento de que eu quero abandonar Teus caminhos, bloqueia isso. Se for preciso arrancar um braço, um dos meus braços, para que eu nunca te abandone, Senhor, está autorizado. Eu te permito, eu te autorizo, Senhor, a tomar conta da minha vida e não deixar que eu jamais abandone Teus caminhos. Eu não vou orar para Deus te arrancar um braço, pode deixar. Mas eu quero orar para que Deus toque o teu coração, para que Ele faça uma cirurgia em você e mude a sua vida. Então vai ser um apelo mesmo, porque eu creio em apelos, eu creio no atender ao chamado de Deus. E enquanto o quarteto canta esta música, eu quero te dar a oportunidade que eu tive há mais de 20 anos, de se levantar diante do universo e dizer: eu quero ser do Senhor, quero permanecer com Ele firme até o fim. E se você quiser fazer isso, há espaço aqui, eu creio que há. Vamos levantar, vamos aceitar esse apelo e vamos entregar nossa vida a Jesus. No momento que você sentir o Espírito Santo chamando você, porque Ele vai chamar, não espere, não deixe para depois. E se já fez isso semana passada, faça de novo, porque a nossa vida é de decisão em decisão, até a volta de Jesus. Combinado? Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo toque a sua mente e o seu coração. Amém. Soe a trombeta anunciando aos milhões, breve Jesus voltará. Ondas do mar com poder ecoar. Cristo em breve, Cristo em breve virá. Jesus voltará muito em breve, seu reino de paz já podemos sentir. E de as nações proclamar e cantar esta bela mensagem que o mundo terá de ouvir. Cristo vem logo, Cristo vem logo. Cristo está voltando, Cristo está voltando. Cristo em breve retorna, seu reino de paz já podemos sentir. Nova esperança Ele trará, paz e justiça vai restaurar. Reino forte, reino eterno, prestes a vir, novo dia vai surgir. Cristo Jesus voltará muito em breve, seu reino de paz já podemos sentir. E
e as nações proclamar e cantar esta bela mensagem que o mundo terá de ouvir. Cristo vem logo, Cristo vem logo, outra vez. Cristo vem logo, Cristo vem logo, Cristo em breve virá. Alguém que, quem sabe, precise de uma oração especial para reconsagrar sua vida a Cristo, talvez passar pelo batismo, por essa experiência maravilhosa, talvez declarar para todos que eu quero voltar para Jesus, estar com Ele para sempre, que gostaria de vir aqui pertinho para receber uma oração de reconsagração, de entrega. Eu não gostaria de terminar esse culto e fazer oração, sabendo que eventualmente possa haver alguém lutando interiormente para dar esse passo. Há alguns que vieram aqui perto, outros estão em pé, declarando diante de Deus, dos anjos, o seu desejo de ser inteiramente fiel. Mas se houver alguém que queira vir aqui pertinho para uma oração, como esse garotinho, qual é o seu nome? Como o Arthur, que está aqui pertinho, como esses outros meninos, seu nome? Pedro, o Luca. Deus seja louvado pela decisão de vocês. E outros mais. As crianças são sempre mais sensíveis, né? Que vocês amem a Jesus para sempre, viu? Se Deus quiser, vocês vão crescer correndo nas ruas de ouro. Assim Deus queira, né? Nós queremos, né? Podemos orar? Feche os olhos. Vamos conversar com o nosso Deus, o nosso Criador. Bondoso Deus e Pai, damos-te graças por esta manhã de pregações, de decisões. Damos-te graças porque Teu Santo Espírito nunca cessa de nos convidar, de falar ao nosso coração. Obrigado pela promessa de que não nos deixarias órfãos, porque a Tua palavra está permeada pela promessa da volta de Cristo, porque Tu deixaste ali tantas evidências, tantas mensagens que nos dão a certeza de que, ainda que demore ou mesmo que pareça, Tu voltarás. Nós queremos mais uma vez entregar a vida em Tuas mãos, que Tu conduzas nossos passos, nosso presente e nosso futuro. Este é um mundo perigoso, é um mundo frágil, tantas pessoas sofrem. Nós não queremos confiar nas coisas deste mundo, queremos confiar em Ti. E Te suplicamos, Pai, que voltes logo, para terminar nosso sofrimento e daqueles que sofrem muito mais do que nós. Que venha logo o dia em que vamos ver o Teu rosto, que venha logo o dia em que começaremos de fato a eternidade do Teu lado, imortais, glorificados, junto com nossos queridos, aqueles que já foram, aqueles que adormeceram para esta vida, aqueles que estão conosco neste momento, com a nossa família, com nossos presentes, que são os filhos que nos deste, possamos estar com eles para sempre, Senhor. Dá-nos, ó Pai, a Tua paz, abençoa o restante deste sábado, todos os workshops, as aulas que serão ministradas, o culto da tarde, a partir das 16h30, que tudo seja feito segundo a Tua santa vontade, e seja uma bênção na vida de todos aqueles que participaremos dessa programação. Abençoe este colégio, este internato, as faculdades, tudo aqui, Senhor, seja instrumento de salvação na vida dos que têm contato com essa instituição. Abençoa seus dirigentes, seus diretores, todos que trabalham aqui, para que sempre sejam usados por Ti como instrumentos Teus, instrumentos de salvação. São bênçãos que nós Te pedimos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém.